Ok, vamos lá. A gente vai mergulhar numa mudança, olha, radical na forma como a informação é encontrada online. Aquela velha corrida para chegar no topo do Google, pode esquecer. A batalha hoje é outra. É sobre vencer a chamada Batalha das Citações na era da inteligência artificial. E a nova realidade é esta aqui, ó. A projeção é que em 2026 as respostas de IA já são o que a gente chama de primeiro ecrã. O que isso quer dizer? Que para um monte de pesquisas, o destino final não é mais uma lista de links. Não, é uma resposta direta, prontinha, resumida. Basicamente, é o fim da linha para muita gente que dependia daquele clique. É o famoso zero clique se tornando padrão. Pois é. E é exatamente aqui que surge uma nova disciplina, a otimização para motores generativos, ou GEO, para ficar mais fácil. A ideia aqui mudou. O objetivo não é mais só aparecer, ser visto. O jogo agora é ser a fonte. GEO é, no fundo, a disciplina de aumentar a chance de uma marca não só aparecer, mas, e isso é o mais importante, de ser citada como a fonte de autoridade naquelas respostas da IA. Para ficar bem claro, vamos fazer uma distinção rápida. O SEO, que todo mundo já conhece, certo? Ele mede autoridade com base em links. É um jogo de quem aponta para quem. Já o GEO mede outra coisa. Ele mede a capacidade de dar a resposta certa e, o mais importante, de ganhar a citação por isso. A moeda de troca, gente, mudou. Não são mais links, são respostas e citações. E olha só, essa mudança toda não é só um papo para o pessoal do marketing, não. Isso virou uma conversa estratégica lá no topo da pirâmide. Vamos entender agora como é que o GEO deixou de ser visto só como um risco para se tornar um item de orçamento discutido na diretoria, no C-Level. O ponto central de tudo isso é um novo indicador, um KPI fundamental, o tal do Gap Dimensão-Citação. Essa é a métrica que a diretoria precisa olhar. O que ela mede? Basicamente a diferença entre o mercado conhecer uma marca, ou seja, mencioná-la, e os algoritmos a usarem como fonte, ou seja, citá-la. Pensa bem, ter muita menção e pouca citação é um baita sinal de alerta. É crítico. Significa que os outros é que estão controlando a narrativa sobre a marca. E o legal dessa matriz é como ela traduz esses sinais todos para a linguagem do dinheiro, a língua que o CFO entende. É a matriz do CFO. Por exemplo, a taxa de citação está baixa? Ok, a decisão é financiar um ativo citável, isso entra como despesa operacional de conteúdo e relações públicas. Ah, o problema é mais técnico, tipo o site não está preparado para IA? Beleza, a solução é consertar a base técnica. O ponto é que essa matriz transforma os dados do GEO em decisões de orçamento que fazem sentido, são claras e fáceis de defender. Ok, agora vamos sair da sala da diretoria e descer para o campo de jogo, para as equipes de marketing e crescimento. Porque veja bem, growth hacking não é aquele relatório que se faz uma vez, apresenta e depois fica pegando poeira na gaveta. De jeito nenhum. É para ser uma engrenagem rodando o tempo todo, uma rotina que de fato impulsiona o crescimento. Mas como é que isso funciona no dia a dia, na prática? O fluxo de trabalho é até bem simples e direto. Primeiro passo, monitorar, o que significa medir presença, posição e, claro, as citações. Segundo passo, analisar. É hora de comparar as páginas da empresa com aquelas que a IA está de fato citando. E, por fim, o terceiro passo, gerar relatórios. Mas não qualquer relatório. Relatórios que dão uma visão clara para a diretoria e, ao mesmo tempo, criam uma lista de tarefas, um backlog para as equipes colocarem a mão na massa. E todo esse sistema leva a gente a responder uma pergunta que é, sinceramente, fundamental para qualquer negócio. Onde foi que os concorrentes ganharam a narrativa? Onde é que eles estão sendo a fonte? Identificar esses pontos é o primeiríssimo passo para se poder recuperar o controle e a autoridade nesses assuntos. E aqui a gente vê a mágica acontecer. Os dados não ficam parados, eles geram ações. É tudo automático. Por exemplo, a presença da marca em um tópico importante caiu. Opa, isso dispara uma campanha editorial focada. O gap de citação está alto, então a missão é criar páginas que já nascem prontas para serem fontes, com aqueles blocos de resposta bem diretos. É uma abordagem que não espera o problema acontecer. Ela é proativa e 100% guiada pelos dados. Beleza, já vimos a estratégia, vimos o fluxo, agora vamos descer ainda mais para o nível da execução. Como é que tudo isso vira realidade no dia a dia de quem gerencia o GEO e de quem cria o conteúdo?
Essa operação toda tem um ritmo, uma cadência. Todo dia a equipe tira uns 15 minutinhos para triar os alertas. Toda semana rola o planejamento do sprint e a análise dos concorrentes. E todo mês é hora do relatório executivo e da revisão das metas. Isso mostra bem que Agile não é um projeto com começo, meio e fim. Não, é um processo contínuo, vivo, que está totalmente integrado na rotina do time. E para quem põe a mão na massa e escreve o conteúdo, está aqui o checklist tático, direto ao ponto. A regra de ouro é simples. A IA vai citar o que for fácil de pegar, de confiar e de atribuir autoria. Ou seja, o conteúdo precisa ter o quê? Blocos de resposta bem diretos, evidências concretas como estatísticas, tabelas, datas, perguntas e respostas de verdade, data de última atualização bem visível e, claro, uma estrutura fácil de escanear. É basicamente um manual para criar conteúdo que os algoritmos simplesmente amam citar. E tudo isso nos leva a uma ideia que é, na verdade, fundamental. GEO não é trabalho de um departamento só, de um silo. De forma alguma. É um sistema que atravessa a organização inteira e todo mundo. Desde a diretoria até o marketing, passando pelo pessoal de conteúdo e DRP, todo mundo remando na mesma direção com o mesmo objetivo. Se fosse para resumir a proposta de valor central em uma frase, seria esta aqui. Medimos e aumentamos a probabilidade da sua marca ser selecionada e citada nas respostas de IA, usando um método que olha para vários motores e gera um backlog de ações. No final das contas, é sobre isso, medir, agir e provar o resultado, de novo e de novo. E para fechar, fica aqui uma pergunta para reflexão. Com as respostas de IA se tornando novo ponto de partida para tudo, a questão deixou de ser se essa mudança vai acontecer. A questão é, quando ela se torna dominante? E a pergunta final é, a organização está realmente pronta para entrar nessa batalha, a batalha das citações?